Olha, a gente mostrou ontem aqui no Cidade um caso absurdo. A prisão de um homem que teria tirado as calças e começado a se masturbar na frente de uma mulher enquanto ela trabalhava num mercadinho na Santa Amélia. A gente continua nesse assunto porque a Beatriz Lacerda está agora ao vivo com um advogado criminalista para nos explicar exatamente qual é esse crime, para reforçar, na verdade, que é um crime, não é? E como as vítimas podem e devem procurar justiça. Bia, mais uma vez, boa noite para você. Oi, Edson, boa noite. A gente trouxe mais uma vez o assunto aqui para o programa para deixar bem claro para você que está em casa o que é, então, o crime de importunação sexual. Muitas vítimas ainda têm dúvidas se foram ou não vítimas de importunação. Por isso, a gente vai convidar agora para essa conversa o advogado criminalista Alexandre Teixeira, que vai explicar para a gente o que diz a lei sobre esse crime. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, Edson. O crime de importunação sexual, ele é tipificado no artigo 215-A do Código Penal. E o que é que o Código Penal traz como crime? A conduta de alguém que pratica contra outra pessoa ato libidinoso sem a anuência dessa pessoa para satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. Então, um exemplo, trazendo isso para um caso concreto. Se essa pessoa ela vem a se masturbar na frente de alguém ou passar a mão em alguma das partes da pessoa, ela está aí cometendo o crime de importunação sexual. Existe diferença entre importunação sexual e assédio sexual? Existe sim, são dois crimes diferentes. A importunação sexual, como eu falei, é o ato, a conduta da pessoa que vem praticar um ato obsceno, por exemplo, um ato que venha a, como eu citei como exemplo, passar a mão no corpo de alguém. Isso aí é uma importunação sexual, desde que não haja anuência dessa pessoa. Já o assédio sexual, ele acontece quando uma pessoa que é superior hierárquico, por exemplo, ou numa situação que haja subordinação, numa situação de trabalho que isso pode acontecer, e aí esse agente, se valendo dessa condição, dessa posição hierárquica ou do seu subordinado, em troca de algum favorecimento sexual, por exemplo, ele pode cometer o crime aí de assédio sexual. Então, são duas situações diferentes. No assédio sexual, exige-se aí a condição de que a pessoa seja superior hierarquicamente e que haja aí uma relação de subordinação. Você comenta esse exemplo, né, de passar a mão, mas, por exemplo, nesse caso, o rapaz que estava se masturbando, ele não chega a tocar, nem sequer a dizer o nome, né, da vítima, mas ele só olhou, só a intenção de que ele estava olhando para ela. E o gesto que ele estava praticando, ali tem uma conotação sexual. A vítima prontamente percebeu que ele estava praticando um gesto sexual, né, de masturbação, olhando para ela fixadamente, então ela se sentiu ali prejudicada, né? Se sentiu como uma verdadeira vítima, acuada naquela situação, envergonhada, constrangida. Então, não precisa tocar, basta que você tenha a intenção, né, de deixar a outra pessoa constrangida. Perfeito. A lei, o Código Penal, ele traz a conduta de praticar um ato libidinoso. Então, o ato libidinoso não se limita apenas em tocar em alguém. Nesse caso, como estava aí diante de uma masturbação direcionada a alguém, isso também tipifica o crime de importunação sexual. Então, o fato de a pessoa não tocar não significa que ela não está cometendo esse crime. Tivemos aí um caso famoso, que em São Paulo, por exemplo, que o autor ele estava se masturbando para uma mulher dentro do ônibus, ou seja, ele não tocou nela, mas esse ato dele, esse ato libidinoso, configura aí o crime de importunação sexual. Eu vou estender agora essa conversa lá para o estúdio, para Edson, e o quanto é importante que as vítimas possam filmar, possam gravar, né, Edson? Porque sem essas imagens a gente não estaria aqui dando esse exemplo, né, discutindo mais uma vez o assunto, porque até acontece com mais frequência do que a gente imagina. Acontece que hoje, com esse recurso aqui, né, Edson, do celular, aí as mulheres têm também como se proteger, denunciar e provar, não é verdade? Exatamente, facilita ainda mais para a vítima, para mostrar realmente o fato. Esse que nós mostramos ontem, viu, Bia? E a Maria Maciel conversou inclusive com a vítima ao vivo aqui no Cidade, cumprimentar o doutor Alexandre que está conosco ao vivo. Ela disse que ele já era acostumado a cometer esse tipo de crime no local, já era conhecido na região, mas dessa vez ele
passou de todos os limites, ou seja, antes ele só gerava aquelas cantadas que a gente sabe que são constrangedoras, né, e que já não tem mais brincadeira nenhuma, já foi o tempo em que uma cantada era bem vista. Hoje não é, hoje exatamente é crime também, né? E eu queria perguntar ao doutor exatamente sobre outro exemplo que a gente está acompanhando nacional, que aconteceu, por exemplo, de um homem que passou a mão no bumbum de uma mulher que estava exatamente pedalando, isso foi lá no Paraná. Né? E ele disse que não tinha intenção, que a mão estava para fora do carro. Nesse caso, assim como esse que nós mostramos hoje, é importunação, porque houve esse contato com a vítima diretamente. É isso, doutor? Perfeito, Edson. Foi um fato aí que foi amplamente divulgado, né, pela mídia nacional, e ali estamos em uma situação onde o indivíduo claramente ele estende a sua mão para fora do carro e vem aí tocar nas partes aí da mulher que estava na bicicleta. Isso aí também é um exemplo de uma conduta que se caracteriza aí o crime de importunação sexual. Só um detalhe, Edson, também muito importante, é de que a pena para esse crime de importunação sexual é de 1 a 5 anos. E qual a importância disso? É de que cabe aí a prisão preventiva para esse tipo de conduta. Então, se o indivíduo ele pratica essa conduta, ele pode ser preso preventivamente por esse crime. Obrigada pelos seus esclarecimentos, viu, Edson? E aí eu queria falar do papel da justiça no estudo, né? A vítima fez o seu papel de denunciar, ela teve coragem de expor aquela importunação, inclusive gravou, teve o trabalho de gravar, fez a denúncia, a polícia fez o papel dela, porque esse homem, no caso aqui, em Maceió, ele foi preso. Agora, quando chega lá no judiciário, né, é preciso que as autoridades se sensibilizem também para poder encorajar essas vítimas, né? Conceder realmente a prisão. Verdade. É importante que também para a aplicação da lei exista aí um acervo probatório. E aí que o juiz venha analisar e condenar esse indivíduo que praticou essa conduta. E como bem falado, o aparelho telefone, ele é de fato um importante instrumento para poder comprovar aí essa conduta criminosa. É importante que as pessoas tenham, se possível, alguma prova testemunhal para, inclusive, identificar esse agressor, porque muitas vezes esse agressor ele foge daquela região e fica aí numa situação que não se consegue identificar. Então, verificar se tem câmeras no local para que tudo isso aí possa servir como prova para conseguir chegar até esse autor e aí a justiça conseguir aplicar a legislação como ela deve ser aplicada. Obrigada, doutor Alexandre Teixeira, por seus esclarecimentos. Edson.